Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Papo com a Mili. E o tema que a gente vai estar batendo um papo hoje é sobre mães solo, também conhecidas erroneamente como mães solteiras. Mas antes de começar esse vídeo, mete o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos ajudar esse canal a crescer. Eu quero ter muitos papos bacanas com vocês. Quero que esses papos cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Desde já eu agradeço. Então vamos lá, vamos começar o vídeo, certo? Como eu já tinha dito, a gente vai falar sobre mães solos, erroneamente também conhecidas como mães solteiras. Por que eu digo erroneamente? A grande maioria das pessoas conhece as mães que não estão em um relacionamento como mães solteiras. Só que assim, gente, mãe não é um estado civil para vir complementado com se você é casada, solteira, noiva, viúva. Não é, então já tá errado daí. E existem muito mais mães solos casadas do que se possa imaginar. Vamos já conversar sobre isso. A mãe solo é aquela mãe que cria o filho sozinha, na grande maior parte do tempo, ou totalmente sozinha, em todo o tempo. Como assim, Jamile? É assim. Se você é casada, mas o seu companheiro, seu esposo, ele não divide igualitariamente as responsabilidades da criança com você, isso eu não tô falando não só a questão financeira, mas de um todo. Você é mãe solo. A sua responsabilidade foi muito maior que a dele com relação à criança, com relação a decisões, com relação a cuidados, tudo isso. Você é mãe solo. Felizmente, te trago essa informação, mas é isso mesmo. Existem vários, digamos, tipos, subtipos de mãe solo. Como assim? Existe aquela mãe que foi casada, mas o relacionamento não deu certo e ela separou. Existe aquela que engravidou de um namorado. Existem aquelas que adotaram a criança. Existem aquelas que, no caso, é o único caso em que a mãe optou por ser mãe solo, que é de inseminação artificial. Quando a mãe, desde o início, sabe que vai criar o filho sozinha, ela quer ser uma produção independente, né? Nesse caso, ela optou por isso. Mas em todos os outros casos, eu acredito que ninguém escolhe isso. Ninguém escolhe. Eu sou mãe solo, eu não escolhi isso. Quando você se separa do seu companheiro, do seu namorado, esposo, você está optando por não permanecer ao lado daquela pessoa que não deu certo com você, por várias razões. Mas você não está optando em criar um filho sozinha. Ninguém opta por uma tarefa tão árdua na vida, porque não é fácil. Não é fácil. Você criar um filho ou uma filha ou filhos sozinha é difícil, muito difícil, em vários aspectos, financeiramente, emocionalmente, enfim, é complicado. Assim, como eu falei pra vocês, ninguém opta por isso. Muitas das pessoas dizem, mas você separou porque você quis, você optou. Não. Poderia ser diferente, né? Se da outra parte, não me refiro apenas a mim, mas de todos os outros casos que eu conheço, que são muitos, e os que eu não tenho nem conhecimento, que são milhões de vezes mais, onde a mãe tem a grande maior parte da responsabilidade, certo? E assim, para começar, existe muito machismo com relação ao papel do pai e com o papel da mãe. A mãe, ela tem que ser mãe em período integral. O pai, ele tem a opção de ser pai quando convém. Se uma mãe abandona um filho, ela pode ser presa por abandono de incapaz. O pai não. Existem mais de 5,5 milhões de crianças que não tiveram nem o nome do pai na sua certidão de nascimento. E tantos outros milhões, provavelmente superando esses 5,5 milhões, onde essas crianças foram registradas, mas não tiveram durante a sua vida o acompanhamento do pai, a presença paterna. Isso é difícil para a mãe
E principalmente para criança. Principalmente para criança. Então, assim, gente, o machismo, ele começa em pequenas coisas. Entendeu? Tá enraizado na nossa cultura, infelizmente. A gente tem que começar a pensar sobre essas coisas e começar a enxergar as coisas de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais justa, de uma maneira mais igualitária. Coisa que não acontece, infelizmente, até hoje. O machismo, ele começa quando uma mãe solo, ela vai para uma festa e as pessoas começam a conversar e perguntam: nossa, mas você deixou seu filho com quem? As pessoas não estão interessadas em saber o quanto você trabalhou a semana inteira, o quanto puxado e difícil é conciliar trabalho, cuidar de casa, cuidar de filho, manter tudo organizado, manter a questão financeira, tudo. Não. Elas querem saber com quem você deixou seu filho para você ir para uma festa, já te olhando com um olhar de julgamento, já te olhando como alguém irresponsável. E o pai? Se for ao contrário, ninguém pergunta com quem ele deixou o filho para ir para uma festa, para ir para um jantar no final de semana, não. Ninguém pergunta, porque tá com a mãe, claro, tá com a mãe, a obrigação é da mãe cuidar, né? É mais ou menos assim, né, que funciona. Então, assim, gente, o machismo começa também quando aqueles bilhetinhos da escola, falando sobre reuniões ou até mesmo com queixas sobre o filho, chegam direcionados só para a mãe. Começa aí também. Se eu for falar onde o machismo começa e onde ele termina, eu não vou concluir esse vídeo nunca, porque é muita coisa. É muita coisa. Mas assim, resumidamente falando, quando um casal se separa, na grande maioria das vezes o filho fica com a mãe, não é verdade? Mas existem algumas situações em que o filho fica com o pai. Nessas situações, se a mãe paga uma pensão, visita o filho, ela é uma péssima mãe. A sociedade vê ela como uma vagabunda, no mínimo. Agora, ao contrário, se o pai paga uma pensão, visita o filho, né? Passa final de semana com o filho a cada 15 dias ou às vezes nem isso. Ele é um super pai. Nossa, cara, você é admirável, você é um paizão, foda. Eu mesma, há uns anos atrás, quando eu não era a pessoa que estava nessa situação, eu tinha esse pensamento. Porque a gente só sabe quando a gente passa, infelizmente. Ou quando a gente começa a enxergar as coisas com um novo olhar. E é isso que eu quero que vocês passem a enxergar. A partir dessa conversa. Que as coisas são muito desiguais, cara. É muito desigual, é muito desigual. A gente não pode nem adoecer. Você tem noção do que é a pessoa não poder nem adoecer? Eu mesma, quantas vezes eu estive doente, com febre, com dor, com várias outras situações onde eu tinha que cuidar, mesmo doente, do meu filho. Eu não tinha opção de não cuidar. Eu tinha que cuidar, só tinha eu pra cuidar. Entendeu? Nesse vídeo eu não vou contar detalhadamente a minha experiência como mãe solo, eu tô falando assim de um modo geral, mas no próximo vídeo ou em outro vídeo, em outro momento, eu vou contar o meu relato. E prepare que vem coisa pesada, viu? Porque foi difícil. Tem sido difícil até hoje, mas no começo foi bem mais difícil. Então, assim, o machismo, ele tá aí. O machismo tá no momento em que a opinião das pessoas com relação ao pai e à mãe é completamente desigual. Completamente. E as pessoas estão tão acostumadas com exemplos péssimos de pais que passam meses, anos, ou que nunca veem os filhos, pais que não registram, ou pais que registram, mas apenas pagam a pensão, não tem contato com o filho, ou que vê uma vez por mês. Esse é o digamos, padrão. Então, quando um pai faz assim um pouquinho a mais do que isso, ele é um pai maravilhoso. Cara, vocês estão nivelando muito baixo. Eu conheci um pai
entendeu? Mas eu não engrandeci as atitudes dele porque ele estava cumprindo com a obrigação, com a responsabilidade dele. Ele não era melhor do que os outros por isso, ele estava sendo correto. E esse pai foi um ex-namorado que eu tive, um namorado que eu tive logo que eu me separei do pai do meu filho. Eu com algum tempo conheci esse rapaz, começamos a namorar. Como vocês acham que perceberam, a gente teve algumas interrupções nesse vídeo, né? Pela minha bencinha. Mas vamos continuar, vamos lá. Esse rapaz que eu namorei, ele era um pai, entendeu? Porque existe o pai e existe o pai quando convém. Ele era um pai de verdade, na minha opinião. Porque ele realmente cumpria com a responsabilidade dele, ele dividia tudo direitinho com a ex-companheira, com relação a finanças, com relação a cuidados, com relação a ficar com a filha, tudo, entendeu? Era uma coisa assim que é como eu disse pra vocês, eu não engrandecia ele por ele fazer aquilo, porque ele estava cumprindo com a responsabilidade dele. O grande erro da sociedade está aí, entendeu? É engrandecer a pessoa quando ela está cumprindo a sua responsabilidade. Outra coisa que é sempre muito falada e discutida é com relação à pensão. Pensão alimentícia para os filhos. O que eu sei sobre pensão? A pensão, o valor que é pago da pensão é para ser para vários custos da criança, não apenas para a alimentação, certo? Só que assim, na realidade, o valor que as mães recebem de pensão não dá nem para a alimentação da criança, que dirá para mais alguma coisa, entendeu? É complicado. Isso fora as pessoas que são completamente sem noção, totalmente fora da realidade, que acham que as mães ainda usam o dinheiro da pensão com elas. Ah, meu Deus do céu. A pessoa se lasca de trabalhar para poder dar conta de criar o filho, a filha ou os filhos, em manter e em arcar com a grande maior parte da despesa da criança e ainda tem que ouvir esse tipo de comentário, né? Às vezes do pai da criança, às vezes de outras pessoas, às vezes dos dois. É desse estilo. Eu acho que pensão, meu povo, ao meu ver, para ser uma coisa justa, era para ser dividido 50% para cada um. Vamos lá, vamos somar aqui. Quanto é que é a despesa da criança? É R$800 por mês que ele gasta? 400 mil, 400 seu. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu nunca quis que o pai do meu filho, ele arcasse com toda a despesa da criança. Não, nunca exigi, nunca pedi isso. Agora, o que eu sempre bati na tecla foi que fosse dividido 50% para cada um. Isso aconteceu no meu caso? Não aconteceu. Porque a justiça nesse país ela não é justa. Entendeu? Recebo uma pensão, né? Mas essa pensão não é nem 30% da despesa do meu filho. Mas enfim, né? É uma coisa que já foi resolvida na justiça, não tem mais como mexer, até por outros fatores. Não vou falar nem sobre entrar nesse mérito aqui. Mas eu conheço pessoas que recebem R$200 de pensão. Às vezes até menos. Cara, se você é um pai, você tá vendo esse vídeo, põe a mão na sua consciência. Aonde é que R$200 dá pra alguma coisa pra uma criança? Às vezes crianças que ainda tomam mingau, que usam fralda. Vamos batalhar pra dar uma vida melhor pros seus filhos. Vamos ser homem. Não vamos ser um veste-calça não, meu povo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é um desabafo, tá, gente? Desculpa. Mas assim, entrando em outro tópico, muito interessante também. Mãe solo e relacionamento. É complicado. É difícil pro companheiro, pra pessoa que vai se relacionar com a mãe solo e pra própria. Porque assim, eu mesma já tive relacionamentos depois que eu me separei do pai do meu filho. E uma boa parte deles não deu certo por conta da dificuldade, questão de tempo, questão de não ter disponibilidade em estar saindo com a pessoa, em estar dando atenção para a pessoa. Enfim, é complicado porque nem todo mundo entende. É complicado porque ninguém é obrigado a entender, digamos assim. Então, assim, se fosse uma coisa mais bem dividida, uma coisa realmente dividida, esse tipo de dificuldade não aconteceria. Como não acontece na maioria das vezes das outras partes, né? Você não vê pai que tem filho
com muita dificuldade de se relacionar. É raro, né? Mas mãe, porque assim, cara pra aparecer pra uma aventura, pra uma noite, isso aparece demais, principalmente quando sabe que a mãe é mãe solteira, né? Mãe solo. Mas pessoas que realmente queiram alguma coisa séria, quando é mãe solteira, eles pulam fora. Porque assim, eles acham que vai ser difícil, já tem filho, tá procurando um pai pro filho dela. Não é bem assim, gente. Ninguém tá procurando um pai pro filho. Os filhos da gente já tem um pai. Sendo bom ou sendo ruim, tem um pai. Entendeu? Um pai ou um pai quando convém. Mas tem. Então, a gente não tá procurando um pai pro filho da gente. A gente quer viver um relacionamento, a gente quer ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Só que até isso é difícil. Até isso é complicado. Vida de mãe solo é difícil. A gente tem que ralar muito para poder conciliar tudo. Trabalho, cuidar do filho, cuidar de si mesmo, cuidar da casa, conseguir manter. Aquela questão, como eu falei pra vocês, você não tem tempo nem de adoecer. Você nem adoecer você pode. Uma vez uma pessoa me falou isso. Tua situação é tão difícil que nem adoecer você não pode. E é verdade. Eu me preocupo em adoecer. Eu me preocupo em acontecer um acidente, alguma coisa comigo. Na maioria das vezes não é nem por mim, mas pelo meu filho. Eu não sei como é que ia ficar a situação dele, entendeu? Então é difícil. Então, gente, pra mim não me estender demais, pro vídeo não ficar muito longo, a gente vai concluir esse vídeo por aqui, certo? Se vocês quiserem que eu traga um relato meu sobre a minha experiência como mãe solo mais detalhado, eu posso trazer, é só vocês deixarem aqui nos comentários, certo? Que eu trago em um próximo vídeo. E é isso, meu povo, desculpa aí pelos barulhos, é que a minha bencinha tá acordada e ele é muito elétrico, então é isso mesmo, mas eu agradeço pela sua atenção, pelo seu tempo. Um beijo no coração de vocês. Fui!